aqui dos versos 3 até o verso 11. Onde Paulo vai abordar um tema assim, que é muito atual e muito necessário para os nossos dias aqui hoje. Você vai ver, e como a gente falou na semana passada, como essa epístola, essa carta ainda é atual para os nossos dias. A gente viu a semana passada que Paulo começa chamando os filipenses de santos, porque eles dedicavam a vida deles para viver para Cristo, como nós aqui também. Santo não é alguém que não erra. Santo é alguém que vive para acertar. Então você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, você o reconhece como Senhor da sua vida, e agora você vive para acertar de acordo com os ensinamentos dele. Vamos acertar sempre? Não, não vamos acertar sempre. Mas, como diz lá em 1 João 2, quando a gente cair, e inevitavelmente isso vai acontecer, a gente tem Jesus Cristo por nós. Então ele começa chamando eles de santos, e ele encerra dando aquele cumprimento que é muito tradicional, né? Graça e paz. A gente viu que graça, ele não está falando da graça salvadora aqui, mas da graça do Espírito abundando na vida da pessoa, e como consequência a pessoa tendo paz. É uma consequência, a paz que vem de Deus, a paz para viver num mundo atribulado, a paz para viver num mundo em que as pessoas vão te perseguir porque você quer viver de acordo com os princípios do reino do Senhor. E agora aqui nos próximos versos, ele vai fazer uma oração. E essa oração aqui é um puxão de orelha para mim aqui, e eu espero que sirva para mais alguém além de mim também. O que é a parte mais difícil que vocês acham na caminhada cristã? Qual que é a parte mais complicada? Pode abrir o microfone aí. O que você acha que é o mais difícil para você? O mais difícil é frequentar uma igreja? Eu não sei qual é a realidade de cada um aqui. O mais difícil é cantar, o mais difícil é ser bonzinho. O que é o mais difícil, vocês acham? O que é o mais desafiador na sua caminhada cristã? Pode falar aí, rapidinho. Você fala, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Para ver se a gente está na mesma página. Pode aí, ó, Vitória, Lariane, Graziele, Deise, Rosângela. Estar na graça. Independente das circunstâncias, independente de tudo, você está sempre se lembrar todo o tempo que Deus está contigo no processo, está ali preso e se manter na fé, firme ali, sem às vezes dar uma murmuradinha ou questionar alguma coisa. Então, às vezes os processos que nós atravessamos até chegar ao propósito. A Graziele colocou aí ser mais grato, ter um espírito de gratidão maior. Pode falar, gente. Pode abrir o microfone e falar. Para mim, o mais difícil é não me distrair, sabe? Eu sou frequentemente pega em distrações, assim. Então, a distração. Mais difícil, eu acho que a distração me desconecta, sabe? Um pouco. Eu tento, assim, acordo, tento ficar conectado o dia inteiro. Mas tem distrações que, às vezes, eu me pego assim, nossa, eu tô me distraindo. Não tinha que estar me distraindo. Pois bem. Graziele colocou aí, descansar, Graziele. Descansar do Senhor, é isso? Para mim, o mais difícil na caminhada cristã, tudo que vocês colocarem aí é muito válido, mas se a gente for filtrar tudo isso, a gente vai chegar num denominador comum, que é a gente tirar o olhar da gente mesmo e entender que a gente não é o centro do universo. Sabe, alguns acreditam que amar um Deus que a gente não vê é difícil. Mas mais difícil do que amar um Deus que a gente não vê é amar o próximo a quem a gente vê. Para mim, esse é o maior desafio. O maior desafio são as pessoas. O maior desafio é a convivência. O maior desafio é ter que perdoar o outro. O maior desafio é a gente ter que aturar o outro. Quando a pessoa pensa diferente da gente, quando a pessoa é teimosa, mais teimosa que eu. Isso. Nossa, como é complicado
complicado, como é difícil a convivência. Por isso que tem tanta gente desigrejada hoje, porque as pessoas simplesmente não conseguem conviver umas com as outras. Esse mundo virtual que a gente está tendo uma bênção hoje de poder usufruir dessa ferramenta, ele tem as suas vantagens, mas ele tem grandes desvantagens também, que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Porque aqui agora, quando eu falar alguma coisa que de repente alguém não gostar, gente, ó, se tiver que sair, pode sair, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas pode ser que eu fale alguma coisa que você não vai gostar, é tão simples ficar livre de mim. É só apertar esse botão vermelho aí, puf, acabou, deletou. Acabou. Se você não quer mais seguir alguém numa rede social, é simples, você aperta um botão, você não vê mais a pessoa. Se você não quer ter notícia dela, você bloqueia a pessoa. A gente está vivendo nessa época de desconexões. A gente é tão conectado, mas ao mesmo tempo a gente é tão desconectado. A gente se conecta com pessoas que a gente fala, não, as pessoas que me fazem bem. Isso significa o quê exatamente? As pessoas que me dão algum retorno, as pessoas que me dão alguma satisfação. E quem diz que a vida cristã é feita só de pessoas que agradam a gente? E Paulo aqui vai fazer uma oração pelos seus irmãos filipenses, e a gente tem uma grande lição para aprender com Paulo aqui. Eu não sei como é que são as suas orações, assim, qual que é o conteúdo das suas orações. Eu sei quais são o meu conteúdo, o conteúdo que eu faço, mas eu confesso para vocês, é muito mais fácil eu orar por mim e pelos meus problemas e pelas minhas dificuldades, que são as maiores da terra, as mais difíceis, do que orar por outra pessoa. A tal da oração intercessória é complicado. E Paulo, nesses próximos versos, ele vai falar sobre esse amor fraternal. A gente já viu essa semana passada que o surgimento da igreja de Filipos foi fantástico. Já se passaram 10 anos e Paulo continua amando esse pessoal aqui. Continua amando esse pessoal. Paulo está em Roma, 1.000 quilômetros de distância. Pensa, se 1.000 quilômetros é uma grande distância hoje, que a gente tem avião, tem carros para ir, você imagina naquela época, 1.000 quilômetros era muito mais longe do que hoje. Ah, mas 1.000 quilômetros não são 1.000 quilômetros. Não, não são. Não são, porque eu pego um avião, no instantinho eu cubro 1.000 quilômetros. De carro eu cubro 1.000 quilômetros. Mas naquela época era muito difícil. Paulo está a 1.000 quilômetros lá em Roma, mas ele está com os filipenses no coração. Ele está com os filipenses no coração, mesmo depois de 10 anos. Ele está encarcerado, ele está preso lá em Roma, numa prisão domiciliar, é verdade, mas ele está algemado com um soldado. A gente vai ver isso na semana que vem. Aliás, semana que vem não, no nosso próximo estudo. Ele está algemado com um soldado, 24 horas por dia, aguardando uma sentença que pode ser uma sentença de morte. Esse é o contexto. E Paulo, então, agora escreve essas palavras. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1. A partir do verso 3. E a gente agora vai dissecar esses versos rapidamente aqui. Ele começa falando o seguinte. Então, imagina o contexto. Paulo está preso em Roma, 1.000 quilômetros de distância. Ele está escrevendo para os filipenses, os cristãos lá da igreja de Filipos, 10 anos depois que a igreja lá foi fundada por ele. Agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Eu sempre oro com alegria. Mesmo preso em Roma, Paulo está orando pelos filipenses. Ele encontra espaço na sua agenda para orar pelos seus irmãos que estão longe dele. E ele é grato pelas evidências da graça de Deus na vida deles. Ele diz aqui, ó, estou intercedendo. Ele está falando de intercessão. Tem algumas versões que trazem, estou intercedendo por vocês. Ele usa uma linguagem meio de Levítico aqui. Ele se coloca meio como que sacerdote. Um sacerdote que oferece um sacrifício. A sua oração por eles é como se fosse um sacrifício a Deus. A gente não estudou sobre o santuário ainda, e a gente precisa estudar sobre o santuário. Uma hora a gente precisa estudar sobre o santuário, porque é lindo demais. No santuário havia 2 sacrifícios, o da manhã e da tarde, e eles ficavam continuamente, era o sacrifício diário, sacrifício contínuo.
E é o que Paulo está colocando aqui, olha, cada vez que eu oro por vocês, é como se eu estivesse sacrificando a Deus em favor de vocês. Ele usa essa linguagem. E ele vai discorrer um pouquinho antes, e a partir do verso 9 até o verso 11 é que vem o pedido, efetivamente o pedido de oração de Paulo. Eu fico me perguntando, se eu estivesse no lugar de Paulo, pensa bem, preso, longe de casa, solitário, algemado com um soldado, o que eu oraria? Pelo que eu oraria? Pensa só pensa vocês. Qual seria o objeto da sua oração? Pensa bem. Senhor, o Senhor já me livrou tantas vezes, já causou um terremoto. Lá em Filipos mesmo, o Senhor causou um terremoto uma vez lá, eu fiquei libertado. Por que agora não acontece? Por que não chega logo a sentença? Por socorro, eu pediria por socorro, por livramento. E vocês notaram, a gente está sempre pedindo por mim. Parece que os pedidos sempre se concentram nas minhas necessidades. Eu vou falar por mim agora. Se você não se identifica com isso, tudo bem. Mas parece que os pedidos é pela minha família, pelos meus filhos, é pelos meus amigos, é pelo meu trabalho, é pela minha saúde. Quando a gente vai numa reunião de oração e as pessoas começam a fazer pedidos de oração, os pedidos são os mais centrados em cada um possíveis. Mas Paulo não. Paulo está nessa condição e ele está intercedendo pelos filipenses. Ele está lembrando deles. Sabe, esse tipo de oração altruísta. Talvez seja um remédio bom para com uma alma atribulada, para alguém que está angustiado. Porque a gente deixa de olhar para nós mesmos e começa a enxergar que outros têm problemas muito maiores que os nossos. Muito maiores que os nossos. É como quando você está numa fila. Detesto fila, gente. Se alguém gostar de fila, que me perdoa, mas detesto fila. Mas você sabe, quando eu estou na fila, o que me consola é quando eu olho para trás e vejo o tanto de gente que está atrás de mim na fila. Eu olho para a fila da minha frente, é aquele quilômetro, mas eu olho para trás, tem 10 quilômetros. Eu falo, nossa, até que estou bem aqui. Estou bem. A vida é um pouco isso. Às vezes a gente só olha para frente da fila e fala, nossa, que tristeza, quanta gente, a minha vida não anda, tá tudo... Mas se a gente olhar para trás, um pouquinho para trás, a gente vai ver o tanto de gente que está em situação muito pior que a gente. Mas, Paulo não é que ele está só orando por eles, ele está falando mais, olha, sempre eu oro por vocês com alegria. Da onde que vem essa alegria, gente? Qual o motivo que Paulo pode estar alegre aqui? Se alguém lê isso daqui fora do contexto, vai achar que Paulo está na praia, vai achar que Paulo está indo de férias, vai achar que Paulo está turistando por aí. Paulo está preso, aguardando uma sentença que pode ser de morte. Mas ele diz que ele ora por eles continuamente e ora com alegria. E essa alegria não é uma alegria útil, mas essa é uma alegria que só Deus pode dar. Sabe o fruto do Espírito? E Paulo vai, o mesmo Paulo, e olha, gente, vez ou outra aqui, a gente vai citar outros trechos, outras passagens do apóstolo Paulo, para a gente não tirar nada do contexto, para a gente entender o que Paulo pensa sobre esses assuntos. Então ele fala, quando ele ora com alegria, isso aqui é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Depois você lê lá. Gálatas 5:22. É a alegria que Deus proporciona. É uma alegria que é fruto da graça. É uma alegria que ela é consequência da pessoa estar cheia do Espírito. É uma alegria que não depende de circunstâncias. A alegria que existe por aí, que as pessoas buscam tanto e confundem alegria e felicidade, é uma alegria que depende de circunstâncias. Quando está tudo bem, eu estou feliz. Quando está tudo mal, eu estou triste. Mas essa alegria, ela independe das circunstâncias. Paulo está numa situação difícil, extremamente delicada, mas ainda assim ele está com o coração alegre. Ele está com o coração alegre, porque a sua alegria repousa no relacionamento que ele tem com Deus. A sua alegria vem de um relacionamento profundo com o Senhor. E é por isso que Paulo era tão inabalável. Ninguém conseguia atingir esse homem. Ele continua, né? No verso 5. Por que ele está alegre? Por que ele está orando com alegria? Eu oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, verso 5.
Paulo está feliz por causa da cooperação. Mas vem cá, eles estão a 1.000 quilômetros de distância, estão uma década sem se ver. O que ele quer dizer com isso? Que tipo de cooperação que ele está querendo falar aqui? Ele deixa bem claro quando ele fala assim, desde o primeiro dia até hoje. Qual que é o primeiro dia que ele está citando? Quando eles se converteram, quando eles nasceram de novo, quando eles aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. Até agora. Paulo, ele está preso, é verdade, mas ele não perdeu a missão de vista. Ele não perdeu o foco, ele não perdeu a razão, o propósito da vida dele, que é levar Cristo e transformar a vida de outras pessoas também. E quando ele fala assim, olha, por causa da cooperação de vocês, o que Paulo está dizendo para nós é que a palavra usada no grego aqui é koinonia. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, koinonia no grego, que significa o ato de partilhar com outra pessoa. O que Paulo está dizendo é que a gente está no mesmo barco. Vocês estão aí, eu estou aqui, mas a gente está no mesmo barco. Se vocês aceitaram Cristo como seu salvador pessoal, e eu sei que vocês aceitaram, desde o primeiro dia até hoje, vocês continuam firmes. Vocês continuam motivados, vocês continuam focados. E eu também estou focado aqui, nós estamos unidos. Vocês estão cooperando comigo. Sabe, eu vou falar um negocinho assim, meio de adolescente, né? Mas quando eu era mais jovem, e às vezes eu ia viajar assim, e aí eu olhava a lua, eu pensava assim, nossa, a Marisa é minha esposa, né? Eu falei assim, nossa, a Marisa está olhando a lua também, a gente está unido pela lua aqui. Não importa onde eu esteja, eu estou longe, mas se ela estiver olhando para a lua agora, a gente está olhando para o mesmo lugar, é como se a gente estivesse junto aqui, unidos pela lua. E os cristãos são unidos pela palavra, os cristãos são unidos pela missão. Não importa onde você esteja, eu acho isso bonito demais. Não importa se a gente nem nunca se conhecer pessoalmente. Não importa nem as pessoas que a gente nunca vai conhecer. Se essas pessoas têm a mesma missão que a gente, que é pregar o evangelho de Jesus, que é ser cristão de verdade, que é pregar os princípios do reino, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos unidos. Nós somos da mesma família. Independente de qualquer coisa. E o mesmo Paulo vai falar isso de outra forma, numa outra ocasião, lá em Efésios, quando ele fala assim, olha, agora não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais escravo, não tem... Somos um. O que nos une? A palavra. A missão. A missão de viver e pregar o evangelho do reino. Até que ele volte. Esse compromisso me une com você, une você comigo, e une todas as pessoas que a gente nem sabe quem são por esse mundo todo, que a gente chama de igreja invisível do Senhor. Em qualquer lugar. E eu acho legal demais a gente saber que se você um dia estiver solitário, desanimado, lembra, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem muitos outros que estão vivendo essa luta também por aí. De repente, em situações muito piores do que a nossa. Paulo continua, verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez, aliás, desculpa, verso 6. Estou pulando um dos versos mais importantes do texto. Então, verso 5, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Paulo está falando assim, olha, desde o primeiro dia até agora, a gente está unido nessa mesma missão. Mas a obra ainda não terminou. E eu tenho certeza que Deus vai terminar a obra na vida de cada um de vocês. Se a gente persistir, Deus vai acabar a obra. E aqui, por que eu acho que isso aqui é tão lindo? Porque a gente não pode esquecer que a obra é do Senhor. É Ele que faz. Não existe meritocracia no reino de Deus. Eu sei que isso aqui é pesado para alguns, mas desculpa, é assim que é. Não é pelos meus méritos, não é pela minha beleza, pelo meu intelecto, não é pelas ofertas que eu dou, não é pela caridade que eu faço. Desculpa, isso não tem mérito nenhum, isso é consequência de um relacionamento. Obras não salvam, exatamente.
A obra quem faz é o Senhor. Quem está trabalhando no seu coração aí é Deus. É Ele que vai transformar você. Qual que é o meu papel? O meu papel é permitir. O meu papel é permanecer nesse caminho. O meu papel é buscá-lo. Esse é o meu papel. É buscar o poder. E Ele vai transformar. E Ele vai mudar. E essa obra vai acontecer até o dia da sua vinda. Por isso que Paulo fala que eu estou convencido de que Ele vai acabar a boa obra. Ai, Senhor, mas eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas dificuldades. Continua no caminho, Deus vai fazer a obra. Já para dar um spoiler dos próximos versos. Mas, Senhor, eu não consigo gostar das outras pessoas. Isso é uma obra que Deus vai fazer no seu coração. Deus vai fazer isso no seu coração. Isso não é algo que você consegue se programar ou forçar uma situação. É Ele que faz essa obra. É Ele que vai fazer isso. É o que Paulo está dizendo para eles e está dizendo para mim e para você também. E olha que ele diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Verso 7. Uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Jesus Cristo. Deus é minha testemunha, verso 8, de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo tem um sentimento extremamente forte por esses seus irmãos lá de Filipos. É como se eles fossem duas peças metálicas soldadas uma com a outra. E essa solda que os une é o Espírito Santo de Deus. Paulo não pode rejeitar aqueles que o Senhor aceitou. E eu gostaria que ficasse essa frase. Se você esquecesse tudo, você não esqueça essa frase. Eu não posso rejeitar aqueles que o Senhor aceitou. Essa frase, ela mexe comigo, ela me incomoda. E é para isso mesmo, é para tirar a gente da nossa zona de conforto aqui. A gente não pode rejeitar aqueles que o Senhor aceitou. Não basta só a gente tolerar outras pessoas. É preciso a gente gostar da companhia delas. Olha que coisa difícil isso. Sem hipocrisia. Estou abrindo o coração para vocês. Como é difícil isso. A nossa comunidade tem que estar sempre aberta para receber outras pessoas. Uma comunidade de inclusão. Incluir outros. Incluir outros que sentem a mesma necessidade de nós de buscar o Senhor. Sem amor uns pelos outros, independente de quanta coisa boa eu faça, a gente não é nada. Nada que a gente faça tem algum tipo de valor. E a partir dessa parte agora, Paulo faz o seu pedido de oração. Verso 9. Depois de ter dito tudo isso, ele fala: essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo está pedindo claramente aqui para que os filipenses tenham mais amor uns pelos outros. Lembra, começamos falando, vocês os santos, lembra, santo não é quem não erra. Santo é quem vive para tentar acertar. Então, se você vive para tentar acertar, sua vida está santificada, você está vivendo uma vida de santificação. Se você vive uma vida buscando ao Senhor todos os dias em oração e por obras, beleza, não significa que a gente não vai errar. Claramente tem algum problema de relacionamento aqui entre os filipenses. Paulo está falando assim, eu oro para que o amor de vocês aumentem. Ele não fala exatamente o objeto do amor, mas quando a gente compara com outras epístolas, Efésios 1, Colossenses 1, 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, Paulo está sempre falando do amor uns pelos outros. E ele está pedindo claramente isso aqui, eu oro para que vocês se amem mais. Para que aumente o amor de vocês. Para que aumente o amor de vocês. Porque quanto mais vocês amarem a Deus, mais vocês vão se amar uns aos outros. Mais vocês vão amarem-se uns aos outros. Jesus falou sobre isso. Quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus falou, vocês lembram?
Jesus falou, olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é igual esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o primeiro mandamento, ele naturalmente gera o segundo. Talvez o maior pedido que a gente possa fazer pelos outros, e aqui chega no ponto que eu falei que eu tomei uns tapas na cara aqui desses versos de Paulo, quando eu começo a pensar nas orações que eu faço. Talvez o maior pedido que a gente possa fazer por alguém é para que essa pessoa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas para que essa pessoa se aprofunde no seu amor para com Deus. Em vez de eu pedir pelos meus filhos, o Senhor, abra a porta lá do trabalho para que meu filho consiga um emprego aqui, ou que ele consiga uma bolsa na faculdade, ou que ele consiga comprar isso, ou... Eu estou aprendendo aqui que se eu pedir, Senhor, por favor, ajuda meus filhos a se aprofundarem no conhecimento do Senhor, se aprofundarem no seu amor, todas as outras coisas acontecem. Ou ficam, ou ganham um valor secundário. Porque a partir do momento que eles se aprofundam num conhecimento, num relacionamento com Deus, no amor com Deus, naturalmente eles vão começar a fazer isso para as outras pessoas também. Isso é natural. Em 1 Coríntios 13, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né, o famoso capítulo do amor, Paulo encerra dizendo lá, portanto, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A gente pede por tantas coisas materiais. Paulo aqui está pedindo para que os seus irmãos de fé aumentem o seu conhecimento, aumentem o seu amor por Deus e que isso se reflita no amor uns pelos outros. Onde o amor pelas pessoas aumenta, se o amor na comunidade que a gente frequenta, ele aumentar, isso vai atrair outras pessoas. Uma capacidade crescente de amor uns pelos outros, talvez deveria ser o principal objeto da nossa oração. Não só por mim, claro, mas pelas outras pessoas também. Quando eu oro de maneira intercessória por outras pessoas. E ele fala mais, olha que legal isso daqui. Ele fala assim, olha, e que cresça no conhecimento e no discernimento. Em percepção e discernimento. Conhecimento e percepção. Ele não quer só que o amor deles cresça de maneira cognitiva, vamos dizer assim. Só o que eles enxergam ali. Não, eu estou vendo que o meu irmão ali está precisando de comida. Então tá. Não é só isso que ele está falando. Ele está falando de percepção também. Algo que é muito subjetivo. O que Paulo está dizendo é assim, quando a gente olhar para o irmão, que a gente consiga enxergar a necessidade dele, mas que a gente consiga sentir compaixão, consiga ter empatia pelo outro. Uma coisa é eu tirar um dinheiro do bolso e dar para um cara que está me pedindo alguma coisa e dispensar ele logo. Outra coisa é eu sentir empatia, compaixão. Sabe, é ter essa sensibilidade de sentir a dor do outro. Ah, mas aquela família lá... mas a gente não calça os sapatos que eles calçam. É fácil a gente criticar. Mas a gente não anda por onde eles andaram. E cada um tem uma experiência, cada um tem um nível de maturidade. O que Paulo está dizendo aqui é que, em vez da gente ficar aí racionalizando os nossos relacionamentos, que o Senhor põe em nós também a percepção, a empatia, a compaixão. Compaixão, discernimento espiritual para saber como amar melhor. Como eu posso amar melhor? Quando eu tiver que aconselhar alguém, Senhor, coloca compaixão, coloca percepção, sensibilidade para eu dar um conselho para alguém. Percepção de como eu posso encorajar outras pessoas. Buscar essa sabedoria que só Deus pode dar. E por quê? Ele mesmo explica aí, verso 10, para discernir o que é melhor. Às vezes a gente tem que escolher entre o bom e o melhor, se separar. Nem sempre a escolha entre o bom e o ruim. Às vezes a escolha é entre uma coisa boa e uma coisa melhor ainda. E Paulo está falando assim, que vocês tenham sabedoria para saber fazer essa escolha. Escolher o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é legal porque ele usa algumas palavras aqui
Discernir, por exemplo, dokimazo, no grego, era uma palavra que era usada para testar metais, moedas, para ver se elas estavam no padrão, para saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E ele está orando aqui para que elas possam discernir o que é excelente no amor para uns com os outros, para que eles possam saber quais necessidades excedem as outras. Qual que é a principal necessidade? Vocês lembram quando Jesus vai curar as pessoas? Às vezes ele fala assim, ó, perdoado estão os seus pecados, e depois que ele manda a pessoa levantar e andar. Jesus tinha essa capacidade de enxergar qual que era a primeira necessidade da pessoa. Dar esse discernimento para a gente enxergar. Às vezes a primeira necessidade não é alguma coisa material, às vezes é uma coisa espiritual, é afeto, é parar para ouvir um pouco, é doar um pouco do seu tempo. Muita gente quer ser ouvida, quer ser enxergada. É tão fácil a gente dispensar as pessoas, porque o nosso tempo é tão precioso, não é? Paulo está pedindo isso para eles, discernimento. Discernimento, sabe? Como membros de uma comunidade de fé, a gente tem que aprender a como se apoiar mais uns aos outros. Como maridos, mulheres, a gente tem que aprender a amar mais, como a gente pode amar melhor os nossos cônjuges, para que então a gente possa buscar o bem maior de todos. E quando ele fala assim, puros, em algumas versões traz a palavra sincero. A origem da palavra sincero é muito interessante. Sincero, sem cera. Sem cera. Nessa época de Roma, havia os escultores que faziam as suas esculturas, e quando elas estavam com defeitos, o escultor que era meia boca, ele tampava com cera. Quando o escultor era muito bom e não tinha cera na sua obra, então ele escrevia nela, sem cera. Isso acabou se tornando sinônimo, essa palavra virou sinônimo em tudo que a gente chama hoje de sinceridade. Os vendedores de louça, quando eles queriam imitar uma louça muito cara, eles tampavam as imperfeições da louça com cera. E aí a pessoa pegava a louça e colocava diante do sol. Se o calor do sol derreter, se tivesse cera ali, o calor do sol derreteria a cera e as imperfeições apareceriam. Sinceridade, uma pessoa sem cera, uma pessoa sem máscara. Que o nosso amor uns pelos outros possa ser um amor sincero, um amor que mesmo diante do calor do sol, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de uma situação complicada que existe sacrifício, ele não ceda. Que a gente possa ser o mesmo, é isso que Paulo está falando, que o amor de vocês uns pelos outros seja sincero, sincera, tanto no culto, tanto no trabalho, tanto em casa, tanto na frente dos outros, tanto na frente da sua família, tanto na frente dos estranhos, que você seja a mesma pessoa. Que todas as áreas da sua vida possam ser harmoniosas, se encaixar dentro disso. Que vocês sejam irrepreensíveis, ou seja, que as outras pessoas não tropecem por causa de vocês. A graça que nos transforma, a graça que nos perdoa é a mesma graça que precisa nos purificar. Até o dia de Cristo. E Paulo fala, eu espero que vocês permaneçam nessa luta. E a palavra é essa, é luta. Até o dia de Cristo. Porque ele vai completar, e a gente volta aqui no verso 6, porque ele vai completar essa obra na vida de vocês. Permaneçam firmes, não desanimem. E como é possível a gente conseguir isso? A gente chega no último verso. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Paulo reconhece que tudo vem do Senhor, que esse resultado vai brotar no coração da gente, não porque a gente tem condições de fazer isso, mas porque é um fruto do que Jesus pode fazer na nossa vida. Portanto, qual que é a minha oração? A minha oração é para que eu cresça no amor de Deus. E que Ele transforme a minha vida e faça a obra que precisa fazer. Qual que é a minha oração por vocês? É para que vocês cresçam no amor de Deus. Eu encerro aqui, olha. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para discernir o que é melhor. A fim de serem puros ou sinceros. Irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Mariana, é com você.
falei mais do que eu esperava. Que bênção, Wesley. Eu fiz as anotações aqui e no finalzinho eu dei uma lida rápida. E olha como as coisas são engraçadas, né? Eu anotei assim, né? Primeira observação, eu não sou o que eu sinto, nem como estou, né? Quando a gente falou sobre a questão da alegria, né, de Paulo, independentemente das situações. Como a gente tende a ser levado pelas emoções, né? Então, a gente às vezes diz, o meu dia foi ruim, porque às vezes eu tive emoções que foram ruins. Então, é importante a gente dividir isso, né? Entender que a gente não é aquilo que a gente sente, nem a circunstância a qual nós estamos vivendo. A segunda observação que eu coloquei é, né, da felicidade, né? Que a alegria independe das circunstâncias. E isso eu tenho buscado muito na contemplação, sabe? Naquele momento de tirar do meu dia alguns minutos para orar, para falar com Deus e contemplar mesmo. Ser grato pelo aquilo que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho. E porque assim, eu sempre pensei, será que eu sou uma pessoa feliz, sabe? Será que eu sou uma pessoa alegre? E esse start de entender que a alegria é um fruto do espírito e que era algo que eu tinha que buscar, eu comecei a orar mais nesse sentido. E eu fiquei assim, todas as minhas anotações estavam né? Tipo, eu preciso, eu preciso. Tanto que eu não posso rejeitar quem o Senhor aceitou. Eu grifei aqui, eu não posso, eu não posso. E agora no final da mensagem eu falei, peraí, gente, a mensagem toda não é sobre mim, a mensagem mais é sobre o outro. O que todas as minhas anotações tendem mais a voltar para mim, né? Do que eu preciso mudar, do que eu preciso ser, do que eu preciso ter, como eu preciso me sentir. E eu falei, acho que eu não entendi, preciso voltar nessas anotações e orar mais, porque parece que essa mensagem não entrou tão bem assim no meu coração. E é exatamente isso, né? Do voltar os olhos para o outro. E essa última observação é, né? Orar para que a pessoa se aprofunde mais no amor de Deus. Eu estou lendo um livro, até comentei hoje de manhã no grupo de oração, que é Chega de Regras, né? Ele fala que Jesus ele trouxe um novo caminho. Então a gente não precisa passar a nossa vida toda pressionados pela busca por bênçãos, como se a vida fosse algo linear, sabe? Eu faço A, então eu vou ter B. A gente não precisa viver mais isso. E é exatamente sobre isso. A gente precisa orar mais para ter mais intimidade com o Senhor, né? Não buscar o Senhor pelas bênçãos que Ele pode nos dar, porque isso tudo é uma consequência. Que Ele é nosso Pai, né? Ele tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Wesley. Obrigado você. Obrigado você. Obrigado você. É engraçado que você falou, Mariana, você falou sobre bênçãos, né? O que a gente define que é uma bênção? Né? O que a gente define que é uma bênção? Isso aí daria um outro assunto, daria mais uma hora aí. O que é bênção para a gente? Né? Jesus veio para desconstruir isso daí. E quando a gente menos espera, a gente está sendo abençoado. A gente está cansado, mas a gente fala, nossa, hoje o dia valeu a pena, porque eu ajudei não sei quem, vi o sorriso de alguém, mudei a vida de alguém. Mais alguém tem, gente, uma palavra para compartilhar? Pode falar, Rosângela. Acho que está desligado seu microfone, Rosângela. Acho que está desligado o alto-falante também. Está desligado. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar uma palavra? Consegui. Desculpem aí. Em cima do que a Mariana está falando, Mariana, né? Está escrito o nome Amanda ali. Acho que a gente precisa definir na nossa vida que tipo de crente nós queremos ser.
né? Todo tempo. Ser o crente né? Se é o crente da caminhada com Jesus ou se é o crente do movimento. Que tem crente que gosta, assim, no movimento. Ai, ali está acontecendo. Ali está acontecendo cura, isso e aquilo. Ai, vou para lá, vou ver como é que é isso. Aí daqui a pouco, está acontecendo alguma coisa de diferente. Aí eu vou para lá. Eu quero estar onde o movimento está. Mas Jesus pergunta: vocês são crentes do movimento ou da caminhada? Do movimento era aqueles que seguiam a Jesus pelo que ele fazia, pelos milagres, pelo pão que ele multiplicava, e os da caminhada eram aqueles que queriam se parecer com ele, porque você se parece com quem você segue. Então, aqueles que seguiam a Jesus se pareciam com ele. Agora, os clientes da caminhada eram voláteis, né? Eram pessoas que não tinham uma definição, uma identidade. Então, acho que nós aqui estamos buscando isso, sermos crentes da caminhada, de sermos mais parecidos com Jesus. E para isso nós temos que crucificar nossa carne todos os dias. Só vamos ficar parecidos com Jesus. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria no meu lugar? Então a gente precisa estar perto de Jesus, conhecer o pensamento e o sentimento de Jesus, para que a gente possa ser parecido com ele, né? Eu acho que é isso que a gente tem buscado, em cima do que o Wesley está falando aqui, né, sobre o amor, né? Tudo é só o amor faz com que só o amor que nós temos, nós temos e cultivamos, né, na intimidade por Jesus, que nos aproxima do outro, né, que nós começamos a ver o outro como igual, porque todos nós caminhamos numa mesma direção. Então, em Jesus, todos nós nos encontramos. Eu achei muito interessante quando ele estava falando que a gente se une somos unidos pela palavra. E é verdade, quando você chega às vezes em algum lugar e você num ambiente até diferente, fora do teu métier, mas você identifica quando alguém é crente, quando alguém tem a mesma fé. Às vezes a pessoa pergunta para você assim: você é crente? Aí você fica assim: por que será que a pessoa perguntou isso? É a aparência, é o jeito de falar, é o jeito de conduzir? De alguma forma você foi identificado, né? Então eu acho que isso é muito interessante, porque se você foi identificado por qualquer outra pessoa estranha, é porque você já está diferente, você já não é mais como você começou na sua caminhada, você já está sendo identificado de uma forma, esse é o daqueles que segue a Jesus. Então eu acho Amém. isso muito positivo. Amém, isso mesmo, isso mesmo. Isso é obra de uma vida, né, Rosângela? É obra de uma verdade. vida. E aí a gente pensa, se é obra de uma vida, por que eu quero que o meu irmão aqui do lado mude do dia para a noite? Por que eu acho que ele tem condições de mudar do dia para a noite? E a gente fica cobrando, às vezes, as pessoas em volta de nós para que elas sejam um padrão, porque a gente já é, né? Para que elas sejam o padrão, né? Para que elas sejam o padrão. E isso causa conflito. E isso acontece muito até mesmo dentro dos lares, dos casamentos. Nos círculos mais íntimos. Acho que isso é mais, e a cobrança é muito maior. Acho que a Cristina ia falar alguma A coisa. gente tem que parar de olhar os estereótipos, né, também. Que às vezes a pessoa é estereotipada, mas na convivência você vai ver que aquilo é só um estereótipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não sejamos um estereótipo, né? Com cera, né? Que a gente com seja cera. sem cera. Isso. Que a gente seja sem cera. Amém, amém. Mais alguém, gente, tem uma palavra para compartilhar? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Cristina, sim, Cristina. Sim. É a Amanda. Amanda! Nossa, hoje está tudo trocado aqui. Tá tudo trocado. Na verdade, eu não queria falar, eu não sou, é só a Carol, mas enfim. Você não queria contar, né? Você não queria contar que você é a Carol, né? Eu não queria falar que eu sou a Carol. Então, gente, eu não peguei o começo, mas eu sei que falou muito sobre o próximo. E enquanto eu estava escutando o que todo mundo estava falando, eu fiquei pensando nas situações que eu passo no Ministério de Intercessão. Porque, assim, eu estava conversando há uns dias atrás com uma amiga minha que também é do Ministério de Intercessão, exatamente sobre isso. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas, assim, tem vezes que a gente não quer nem lutar as nossas guerras.
E quando a gente começa a interceder por alguém, a gente está entrando na guerra do outro. Os atendimentos que eu faço são pessoas que estão passando por muitas dores. E eu vejo, assim, sabe, nitidamente, eu já passei por várias experiências, assim, de eu sentir a dor da pessoa. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, sabe? E realmente, assim, tá debaixo da obediência do Senhor. Porque eu já fiz orações egoístas, né? Quando eu queria entender o meu chamado, o meu propósito, eu falava para o Senhor. Qualquer ministério, menos a intercessão. E aí eu vejo Deus no seu sublime trono, muito risonho, né? Me colocando e me direcionando para isso, e eu andando debaixo de uma palavra. Eu não me sinto preparada, eu tenho muitas dúvidas, mas o prosseguir, o avançar, tem me dado experiências com Deus, crescimento, e estou plantando aí no reino espiritual, né? E o Senhor tem me guiado, tem me fortalecido. Ele só quer um coração disposto e obediente, de forma imediata. E era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, viu? Obrigado, Amanda. Eu vou fazer então uma oração para a gente finalizar. Vamos orar. Obrigada, Wesley, pelo estudo. Foi Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. uma bênção. Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por este estudo. Obrigada, Senhor, pela mensagem que foi ministrada. Senhor, que ela floresça em nossos corações, Senhor. Ensinando a exercer mais a empatia, a exercer mais a sinceridade. Senhor, a orar, Senhor, da maneira correta pelos nossos irmãos, Senhor. A nos colocarmos no lugar do outro, Senhor. A, Senhor, entender que, embora nós não sejamos salvos, Senhor, pelas nossas obras, o nosso maior chamado aqui nesta terra, Senhor, além de te servir, Senhor, é servir também aos nossos irmãos. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter maturidade espiritual, Senhor. A entender, Senhor, que nem sempre será fácil lidar com o outro. Nem sempre é, Senhor. Na maioria das vezes é muito difícil. Mas, Senhor, que nós possamos ter sensibilidade do Teu Espírito para entender, Senhor, que cada um carrega as suas próprias dores, Senhor. E que jamais, Senhor, por mais que nós tenhamos toda a empatia do mundo, jamais teremos a capacidade, Senhor, de entender exatamente a dor do outro, como o Senhor entende. Pai, que nós possamos ser mais sensíveis, Senhor, que nós possamos nos doar mais, servir mais. Senhor, não olhar apenas, Senhor, para as nossas circunstâncias. Não, Senhor, definir as nossas emoções, os nossos dias, com base naquilo que nós sentimos, no que nós pensamos, mas entender, Pai, que a verdadeira alegria vem de Ti. Senhor, produz em nós, Senhor, o fruto do Espírito Santo, Senhor, dos nossos corações, das nossas vidas. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a continuar, a todo dia tentar, Pai. Não é ser sobre acertar sempre, Senhor, mas sim sobre tentar, Senhor, como nós aprendemos aqui neste estudo. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida do Wesley. Senhor, que palavra edificante, Senhor, para as nossas vidas. Amém, verdade. Possa, Senhor, produzir e levar esses frutos para outras vidas também, ó Deus. Cuida do teu filho, Senhor, da vida do teu filho. Cuida, Senhor, da família dele. Senhor, o Senhor conhece os desejos e os sonhos do coração, Pai. Que a semente que ele tem plantado em nossos corações, Senhor, venha de frutificar, Senhor, para muitos outros lugares. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te rendemos graça. Obrigada por este dia. Que essa semana venha ser uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha ser a prioridade das nossas vidas. Muito obrigada por tudo. É o que eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado a todos vocês. Obrigada a você. Até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada, Tchau, tchau. Wesley. Tchau. É.